Boa noite, né? Hoje é quarta-feira, nós vamos fazer hoje mais uma live sobre o TCC. E o assunto de hoje é um assunto assim muito pedido e muito controverso. O título da live é Travei no TCC e agora o que eu faço? Né? Boa noite, o F. Harley, nossa, desculpa, mas eu não consegui pronunciar o seu nome. Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu vou colocar o título aqui embaixo, né? Para deixar fixado, o pessoal que entrar aqui na live já saber do que se trata. Então, aqui, então, boa noite, né? Então, o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje é justamente uma situação muito comum em quem faz o TCC, que é aquele momento que trava, né? Trava e aí você fica preso e não sabe o que faz. Então, hoje nós vamos falar sobre isso aí. Primeiro, por que trava, né? O que leva a pessoa a travar ali no meio do TCC? E depois que trava, o que faz, né? O que dá para fazer para poder destravar? Né? Então, esse é o assunto que nós vamos trabalhar hoje aqui nessa live. Né? Eu vou mandar aqui alguns convites, né, para as pessoas saberem que nós estamos aqui ao vivo. Vou mandando aqui alguns convites para algumas pessoas, aí o pessoal vai entrando. Aqui. Perfeito. Ok, então convite enviado e o pessoal vai entrando aos poucos. Boa noite, Mendes José Gilberto, seja muito bem-vindo à nossa live. O tema de hoje é o que fazer naqueles momentos que você trava no TCC. E para você que já entrou, manda um aviãozinho, às vezes para outras pessoas que talvez possa também estar fazendo TCC e possa se beneficiar com o que nós vamos falar aqui, tá bom? Então, vamos lá, Então é o seguinte, para quem não me conhece, meu nome é Angélica, né? Eu sou professora na PUC Goiás. Eu oriento TCCs, né, já há muito tempo, né? Eu tenho 17 anos que eu oriento TCCs, no total ali deu mais de 100 TCCs orientados e eu acho que é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer lá na PUC, né? Os meus alunos mesmo, eles percebem isso aí rapidinho. E aí o que eu resolvi fazer, né? Eu já tinha esse Instagram, né? Eu não falava sobre TCC no Instagram, eu falava de assuntos diversos, de tecnologia. E aí eu resolvi compartilhar um pouco dessa minha experiência lá na PUC, né? Nas orientações de TCC com outras pessoas, né? E bem-vindo, Júnior, bem-vindo, Eliseu, né? Aliás, Eliseu, depois você dá uma olhada lá no Teams, tem recadinho para ti lá, né? Dá uma olhadinha lá sobre o regime de acompanhamento, tá bom? E aí, o que eu fiz? Eu resolvi, né, compartilhar essa experiência que eu tinha lá na PUC aqui no Instagram. E para minha surpresa, fez muito sucesso, né? Eu lembro, isso foi no início do ano passado, meu Instagram era bem pequenininho, né? Acho que tinha ali uns 350, 380 seguidores. E de lá para cá, por incrível que pareça, o meu Instagram cresceu bastante. Hoje eu já estou ali com uns 2.200 e alguma coisa seguidores e falando sobre o que? Sobre estudo, né? Para mim foi uma grande surpresa. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um Instagram onde a gente vai falar sobre como estudar e as pessoas se interessaram, né? Então existe uma lacunazinha aí que eu acho que talvez as pessoas não encontraram e deu muito certo. Então, o tema que eu queria falar hoje é o seguinte: o que fazer quando você trava no TCC? Aí a pergunta que muita gente se fala é o seguinte: como é que eu sei que eu estou travado? Né? Porque eu conheço gente que às vezes está travado no TCC e ainda não sabe. Eu já tive aluno nessa situação.
Ele estava travado e ele não percebeu que ele travou. E como é que eu sabia que ele estava travado? Ora, a cada encontro, né? Normalmente a gente faz encontros semanais, a cada encontro que ele aparecia, eu percebia que o TCC dele parecia que não andava para frente. Ele chegava numa semana, falava uma coisa, na outra semana ele chegava com a mesma coisa, na outra a mesma coisa, ou seja, ele estava travado. E o pior de tudo, ele não sabia que estava travado. Né? Essa que é a pior parte. Então, assim, se você sente que no seu TCC parece que você está ali num redemoinho ali, dando volta, talvez você esteja travado no seu TCC e não tá sabendo. E o pior de tudo, a pessoa quando ela está travada, é assim, além do TCC ele não avançar, não quer dizer que a pessoa ela não está se esforçando. Às vezes a pessoa está se esforçando bastante, né? Acabou de entrar aqui Presença Lúcida do nosso Centro Acadêmico de Engenharia de Computação, né? Que bom ver vocês aqui, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? A pessoa ela fica ali dando volta, então se você perceber que você está ali num redemoinho e parece que a coisa não avança e apesar de tudo você está trabalhando, você está se esforçando, talvez você travou, né? E normalmente o que é mais comum as pessoas travarem no TCC? A primeira travada é na escolha do tema, né? Eu mesma, quando eu fui fazer os meus TCCs, eu fiz 3 TCCs, 2 nas especializações, 1 no mestrado. E assim, apesar que já existia uma linha de pesquisa bem definida, mas o que eu realmente ia fazer, eu não tinha. Né? E muitas vezes tem orientador que às vezes assim, até te dá um empurrãozinho, ele te ajuda e outros não. E aí você vai ter que realmente definir o tema e às vezes assim, trava, você fica ali assim, ai meu Deus, o que eu faço? E aí trava mesmo. Um outro momento que trava muito, mas muito mesmo, é na hora de escrever o TCC, né? De redigir o artigo, a monografia, dependendo do que for do formato que a faculdade adotar. Então, a escrita é outro momento que trava muito. Muito comum. O aluno ele fala assim, professora, eu sei te dizer o que eu quero escrever, mas eu não dou conta de colocar para fora e escrever. Também trava. Um outro momento assim que trava demais, né? Porque todo TCC ele tem um referencial teórico, né? Que normalmente a fonte de pesquisa são livros, são artigos, né? São alguns documentos impressos. E ali você faz o referencial teórico. E depois vem a parte prática. A parte prática é outro momento que às vezes trava muito, porque às vezes a pessoa vira e fala assim, olha, professor, eu estudei isso aqui mas eu não sei como que eu vou aplicar isso aqui, o que eu vou fazer na parte prática. E aí a pessoa trava e fica ali assim, né? Fica ali preso naquilo ali e não sabe o que fazer. Gente, quem quiser fazer pergunta no meio da live pode fazer, tá? Né? Ou pode colocar aqui no comentário, eu tenho uma caixinha aqui com um ponto de interrogação, né? Só colocar a pergunta lá que a gente responde de boa, né? Tranquilo, né? Quem quiser, sinta-se à vontade. Né? Bem-vinda, Diana, né? Aqui na nossa live, estamos falando aqui dos motivos por que trava. Um outro ponto, assim, que trava muito, eu vejo muita gente travando no TCC, esse sim que eu acho que é uma das partes mais temidas, que é a apresentação oral. Né? Eu já tive alunos, né? Ainda bem que não travou durante a apresentação, mas na hora que ele estava se preparando para a apresentação, ele apresentava só para mim. O aluno que eu tive que mais travou, eu lembro que ele começou a fazer uma apresentação, preparou tudo bonitinho, era um aluno assim muito preparado, muito estudioso, muito inteligente, mas tinha esse bloqueio. E aí com 10 segundos ele ficou mudo. Aí eu olhei assim, nossa, travou. E por que trava? Nós vamos falar disso aqui daqui a pouco. E aí os principais motivos para travar. O número 1, gente, é o que a gente chama, eu até gravei um vídeo, acho que foi ontem, né? Depois vocês dão uma olhada, tá lá aqui no Instagram.
onde eu falo da síndrome do e se. O que é essa tal de síndrome do e se? O e se é quando você fica ali dizendo para si mesmo assim, olha, e se eu não der conta? E se eu não lembrar? E se não ficar bom? E se o meu orientador não gostar? Ou seja, é uma lista enorme, né, que a pessoa ela fica ali se perguntando, mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Sempre ela pensando assim, coisas ruins que ainda não aconteceram, mas por alguma razão ela imagina o que pode acontecer. Né? Então, a principal causa da síndrome do e se é um negócio chamado assim, ansiedade. A pessoa que ela sofre do excesso de ansiedade. E aí o que acontece? Ela fica, em vez dela, ela fica ali presa no tempo inteiro, nesse mundaréu de perguntas dentro da cabeça dela, e aí a pessoa trava literalmente. E muitas vezes, por que o que acontece isso? Eu falei assim, gente, olha só, quando a gente faz a faculdade, você vê, a gente vê matérias de cunho técnico, a gente vê matéria de metodologia científica. Mas se você for parar para pensar, a matéria de metodologia científica, ela mostra mais são técnicas e ABNT, estrutura do trabalho. E no final das contas, ela não vai te ensinar como que você faz um TCC. Entendeu? Então, assim, então acaba que o TCC, você entra num território muito do desconhecido, porque você precisa produzir algo daquilo que você aprendeu. E muitas vezes esse medo do desconhecido é que faz assim a pessoa ela ficar tão ansiosa. E muitas vezes é assim, todo mundo ele tem o tal do julgador interno. O que é esse julgador interno? É assim, se eu olho o TCC do outro, eu acho que o TCC do outro tá maravilhoso. O do outro a gente sempre acha que tá ótimo. Aí na hora que a gente olha pro nosso, às vezes a gente só vê defeito. Então esse é o julgador interno. Esse julgador interno é um terror. Né? Aquela síndrome, eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre isso. Aquela síndrome tipo assim, no outro eu só elogio e no meu eu só critico. Né? Então, aí não tem como, gente. Aí realmente trava mesmo. Tá? Uma outra situação que às vezes acontece muito, né? Ainda mais nos dias atuais, onde onde a tecnologia está muito presente, tem celular, tem uma série de coisas, uma série de distrações, o que muitas vezes, às vezes, tem gente que sofre do que a gente chama assim de falta de foco. O que é essa tal de falta de foco? É assim, vamos supor que eu preciso fazer um TCC no assunto X. Então, o certo seria o quê? Se eu vou fazer um TCC no assunto X, eu focar só naquele assunto. Só que a nossa cabeça, a gente já não para. Toda hora aparece um assunto ali diferente ali e a gente acaba desviando o foco para o que está fazendo. E na hora que quando chega o final do dia, você sente que você trabalhou e o resultado não apareceu. Então isso é o que a gente chama, se a pessoa divaga tudo e né, começa a fazer o TCC, aí começa a olhar no celular, começa a ver uma coisa aqui, uma outra coisa lá. Às vezes é o seguinte, ele está fazendo o referencial teórico, em vez dele focar no referencial teórico, ele já começa a pensar no que ele vai colocar na parte prática. E aí o que acontece? Você começa aquela situação assim que você quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada. E também esse é um outro motivo assim de travar demais, e trava mesmo. Um outro motivo que acontece muito, assim, que o motivo para travar é o que a gente chama assim o foco no problema. O que é o foco no problema? Vamos supor que você precisa escrever um TCC ou ler algum livro ou fazer uma parte prática, ou seja, fazer alguma coisa no seu TCC. E às vezes, muitas vezes, ao invés da gente pensar naquilo que a gente precisa fazer, a gente fica pensando só no problema. A pessoa que ela só foca no problema, mas não foca na solução, com certeza trava no TCC. Trava e aí aí quando você vê, né, o tempo vai passando e parece que você não produz nada.
Eu notei algumas frases, olha só, que são frases assim de quem muitas vezes, às vezes está nessa situação e talvez ela não está sabendo, né? Eu gravei, acho, um vídeo na sexta-feira, onde eu falei dessas frases, olha só. A primeira frase é aquela que você diz assim, olha, eu preciso fazer o meu TCC, mas agora eu só tenho meia hora disponível, não vai dar tempo de fazer nada. A hora que eu tiver mais tempo eu faço. A pessoa, quando ela começa a fazer isso, o que ela está fazendo? Ela está protelando, ela está... só um pouquinho, deixa eu só ajustar um negócio aqui, pronto. Ela está procrastinando. E na hora que ela faz isso, o que acontece? Ela não produz nada. Né? A pessoa que chega e fala assim, ela nunca acha que vai dar tempo de fazer as coisas, ela acaba não fazendo nada. E aí o que acontece? Trava, acontece mais isso aí. Uma outra situação que acontece é aquela pessoa que ela faz assim, olha, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, né? Aquela pessoa já chega com a resposta prontinha, olha, mas por que você não fez? Não se preocupa não, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, né? Como eu já sei tudo que eu tenho que fazer, na hora que eu for pegar isso aqui, eu sei que eu faço num minuto. O que essa pessoa está fazendo? Na verdade, ela está mentindo para ela mesma. Porque se ela já sabe tudo que tem que fazer, vai lá e faz. Mas muitas vezes a pessoa não faz isso porque no fundo, lá no inconsciente, talvez ela não queira fazer porque ela está com medo, ela está com algum receio, está com algum daqueles motivos que eu relacionei agora há pouco para poder travar. Muito comum isso aí. Muito comum, muito comum. Eu já tive aluno que reprovou no TCC dessa forma, né? Esse caso acho que tem uns 10 anos. Toda vez que eu encontro, o aluno não aparecia nos encontros, aí quando eu encontrava com ele no corredor, eu falei assim, olha, o que aconteceu? Por que você não veio? Ele falava assim, professora, não se preocupe, relax, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Simplesmente gente, desculpa aí, né? Apareceu uma mensagem ali, acabou me desconcentrando. Então, o caso foi o seguinte, toda vez que eu encontrava com o aluno, ele falava para mim assim, professora, relax, tá tudo sob controle, eu termino esse TCC num minuto. Você sabe o que aconteceu com esse aluno? Ele reprovou, ele teve que fazer no semestre seguinte, aí ele pegou, não protelou, fez tudo direitinho, ele não subestimou, e aí ele formou, né? Formou 6 meses depois por conta dessa frase que toda semana ele me falava assim, relax, tá tudo sob controle. Então, na verdade, não tinha nada sob controle, ele estava mentindo para ele mesmo e não tinha percebido. Uma outra situação que acontece muito, né? A pessoa que ela trava e não tá nem percebeu que tá travando, é aquela pessoa que fica toda hora, o seguinte, ele fica viciado em pesquisar coisas na internet. Então, todo dia ele tá pesquisando artigo, ele tá pesquisando trabalho, ele tá pesquisando um monte de coisas, textos ou coisas que outros trabalhos semelhantes ao dele, enfim, ele tá o tempo inteiro pesquisando sobre o TCC dele na internet, mas ele não faz nada, né? É o viciado em pesquisa de internet, aquele que ele fala assim, olha, vou pesquisar mais um pouco na internet e depois eu escrevo. Quem faz isso, gente, com certeza também não forma, ele está travado e ele ainda nem percebeu. Eu tive um aluno no semestre passado que quase que ele caiu nisso aí, eu fui lá, dei um alerta para ele, eu falei assim, olha, vamos, né, passar para a próxima etapa, você já tem muita coisa, né, que você já leu muita coisa, vamos avançar nisso aí, senão você não termina não. Ele estava no TCC 1, né, e muito comum. E um último caso que acontece é aquele que a gente chama o seguinte, é aquela pessoa que diz sim para os outros e não para você. O que é isso aí? Às vezes a pessoa está com aquela dificuldade de fazer o TCC, ela está lá com medo de errar, medo do desconhecido, está ansioso, está na síndrome do IC. E aí ele não avança no TCC. Aí aparece uma pessoa, um amigo, um parente, uma pessoa chega e pede para ele fazer alguma coisa.
Ele na hora falou assim, não, pode deixar que eu vou fazer isso aqui para você, e deixa o TCC dele de lado. Por que as pessoas fazem isso? Porque, na verdade, quando a pessoa ela pede para ele fazer ali, é uma forma dele se sentir útil, mas, na verdade, ele está fugindo do TCC, de fazer o TCC dele para ele fazer coisas que são dos outros. Então, gente, é assim, a gente diz sim para os outros depois que eu disse sim para mim. Aquela pessoa que prioriza mais as coisas dos outros do que as próprias, provavelmente também não termina o TCC no prazo. Essa daí eu acho que é uma das mais doídas. Eu mesma, em algumas situações da minha vida, eu não sabia dizer não para os outros. Quando era para os outros, eu fazia na maior disposição. Quando era para mim, a preguiça aparecia. Né? Mas graças a Deus eu percebi isso aí e consegui me corrigir, mas até hoje, se brincar, eu acabo fazendo isso de novo. Né? Então esse daí é sério. Eu tenho uma frase que eu coloquei hoje no meu Instagram, uma frase do Paulo Coelho, né? Foi essa frase eu achei no Instagram muito bacana, né? Uma moça que começou a me seguir hoje. Aí eu fui lá e entrei no Instagram dela, vi o que ela estava postando. Ela tem ela faz faculdade e montou um Instagram sobre livros. Olha só, e ela colocou essa frase aqui que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Uma frase do Paulo Coelho, no livro O Alquimista, onde ele diz assim, ó: não vivo no meu passado nem no meu futuro, tenho apenas o presente, é ele que me interessa. Se você puder permanecer sempre no presente, então será um homem feliz. O que ele está querendo dizer com essa frase? Ora, quem vive no passado, normalmente é aquela pessoa assim, que vai estar o tempo inteiro lembrando das coisas ruins que aconteceram no passado. Ah, mas aquela pessoa me falou aquilo ali que eu não gostei. Ah, mas deu errado daquela vez há um ano atrás. E a pessoa acaba entrando em depressão, né? Então quem vive do passado, ele tem tendência para depressão. E por outro lado, quando ele fala que não vivo nem no passado e nem no futuro, a pessoa que vive de futuro é aquela pessoa que está ali o tempo inteiro antecipando algo que pode vir a acontecer no futuro, mas que ainda não aconteceu. E aí o que acontece? Essa pessoa ela vai acabar sofrendo de ansiedade e também não termina o TCC. Entrou gente aqui, entrou Valda Queiroz, bem-vinda, né? Não nos conhecemos ainda. Entrou aí Paulinho Leão, né? Bem-vindo também, né? Também não nos conhecemos, mas sejam bem-vindos. Então essa frase do Paulo Coelho, eu acho uma frase assim fantástica, porque ela resume exatamente isso aí. Então quando ele fala que tem apenas o presente, gente, é o hoje, é o agora. Entrou aí HTTP Nanda, né? Bem-vinda, né? HTTP deve ser da computação, né? Não nos conhecemos, mas seja muito bem-vinda. Então, gente, viva o presente. Nem o passado e nem o futuro. O momento é agora e na hora que você prioriza o presente. Ah, Paulinho Leão, aluno da turma de Redes 2. Ah, Paulinho, né? O Paulo Henrique, né? Lembrei sim, né? A aula de terça-feira, você que sai um pouquinho mais cedo, né? Eu tô lembrada assim. Ok, pessoal, e como que faz para destravar? Então, a primeira coisa, gente, é viver o momento presente, o aqui e agora. Mas aqui eu relacionei um método, que é um método assim, de 4 passos. Eu já usei esse método várias vezes. Por quê? Porque é uma forma também de você sistematizar. Né? E eu já fiz esse método com alguns alunos que estavam precisando. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, ó. Por que a pessoa trava? Porque ela não sabe o que ela tem que fazer, às vezes não sabe por onde começar, né? Fica ali o tempo inteiro perguntando, por onde que começa? Eu li um livro do Peter Drucker, né? Não está aqui agora, está ali no fundo, que ele fala assim, ó, se você não sabe por onde começar, comece do início. Aí o pessoal, mas isso é óbvio, né? Mas é óbvio, a primeira vez que eu vi isso aí, eu fazia faculdade quando eu li esse livro. Eu falei assim, olha, como assim do início? É claro que eu vou começar do início, mas esse aqui é o problema.
onde que é o início? Aí é que tá, gente. Talvez você não saiba e talvez isso também não seja importante. Onde que é o início? O que ele fala é o seguinte: se você não sabe por onde começar, comece de qualquer lugar. Né? E se aquele ponto onde eu comecei não é o início? Você vai perceber depois que você começar. Entenderam? Então, normalmente funciona dessa forma. Então, comece do início. Onde é o início? É onde você começou. Aí, depois que você começa a produzir, você começa a perceber o seguinte: olha, onde eu comecei não era o local certo. Aí você vai corrigindo a rota. Entenderam? Então, eu fiz um curso com o Érico Rocha. Ele faz analogia de um jogo de golfe. O que é essa analogia do jogo de golfe? É assim, ó. Você tem um alvo, né? Se eu quero, por exemplo, no jogo, qual que é o alvo no jogo de golfe? Eu quero pegar a bolinha, dar uma tacada e jogar no buraco. O buraco onde você quer acertar com a bolinha, talvez você esteja vendo ele ou talvez não. Tem uns campos de golfe que são enormes. Você sabe que está mais ou menos no rumo dele. O que você faz? Simplesmente começa, dá a primeira tacada. Será que você vai atingir o seu objetivo? É mais provável que não, né? A não ser que você seja um Tiger Woods, né? Um campeão de golfe, mas é provável que não. Mas aí como que você faz? Você aproxima do seu alvo. Aí se você perceber que não atingiu o alvo, você vai dando outras tacadas até chegar onde você quer. Então o Érico Rocha, o Érico Rocha ele é formado ele trabalha com marketing digital, é um dos papas do marketing digital aqui no Brasil. Ele é formado em engenharia de computação na Federal de São Carlos. Morou muito tempo na Inglaterra, um cara assim, inteligentíssimo. Né? Então, se você não sabe aonde é o começo, simplesmente joga e depois você vai perceber que não era exatamente ali e você vai ajustando a rota e o caminho. Mas qual que são os 4 passos, né, que eu falei que eu ia comentar? Então, são 4 passos para você fazer. Olha, eu vou falar com o que eu faço. Então, normalmente, se eu tô meio assim travada, não sei por onde eu começo, a primeira coisa que eu faço é colocar uma música para tocar. Né? De preferência, eu gosto de ouvir música no fone, mas tem gente que não gosta. Mas escolha uma música que você goste. Uma música que possa te inspirar. Né? Então, assim, então coloca a música para tocar, por quê? Porque na hora que você coloca a música, você começa a despertar o quê? Aqui no teu cérebro, o teu lado inconsciente. Não sei se alguém já leu sobre isso. O nosso cérebro ele tem o consciente e tem o inconsciente. E a música, se você foca ali na música, ela tem esse poder de pegar aquilo que está lá no fundo e trazer para fora. Porque muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer. O problema é que está lá aqui na cabeça e você não está conseguindo pôr para fora. E a música realmente te ajuda nisso aí. Então, escolhe uma música que você gosta, uma música que seja inspiradora e põe para tocar ali no celular ou se quiser no fone. Eu faço no fone, né? Comigo funciona com fone de ouvido. Aí o primeiro passo. Normalmente você já sabe mais ou menos o que você quer fazer, mas não sabe exatamente. Então o que você faz? Tem gente que faz no computador, tem gente que faz no caderno. Se for no caderno, pega um caderno, uma caneta e começa a fazer o que a gente chama de brainstorm de ideias. O que é brainstorm de ideias? É uma tempestade de ideias. Começa a registrar no papel tudo que vier na tua cabeça sobre aquele assunto que você está travado. Então, por exemplo, vamos supor que o assunto, né, vou emprestar o Paulo Henrique, né, que é do meu aluno de Redes 2. Vamos supor que o aluno, o seu TCC seja sobre redes de computadores ou sobre a internet. Então, começa a colocar para fora tudo aquilo que vier na sua cabeça sobre esse assunto, rede de computadores. Tem coisas que você vai aproveitar e tem outras não. Mas nesse momento, o que você tem que fazer?
é colocar para fora o que vier na cabeça. Por que a música é importante? Porque a música realmente ela tem esse poder de tirar lá do fundo e trazer para fora. Acredite se quiser, eu já fiz muito isso. Normalmente, quando eu faço, né, eu prefiro fazer digitando. Eu já escrevi muitos, mas muitos artigos desse jeito. Nas férias mesmo, eu andei escrevendo artigo do jeitinho que eu estou te fazendo. Né? Eu estou colaborando voluntariamente, é um livro que o pessoal está escrevendo, eu estou colaborando ali com algumas coisas, eu tinha um capítulo para escrever e estava travada. Eu falei assim, ó, bota música, ó, o que eu quero falar sobre isso aqui? Ah, eu quero falar de tal coisa, eu quero falar tal coisa. E não se preocupe de colocar as coisas na ordem correta. Simplesmente põe para fora, começa a digitar ou começa a escrever, você vai ter assim um monte de ideias, assim, mesmo aparecendo as ideias mais doidas do mundo, coloca para fora. Esse é o passo 1. O que é o passo 2? Vamos supor, se você tem ali 20, 30, 40 ideias, selecione as melhores ali, né? Nesse momento você vai ter que ter um pouco mais de objetividade, seleciona ali quais são as melhores ideias. E aí assim, eu faço no computador, mas eu já fiz com um amigo meu, ele estava travado na escrita de um livro. E eu destravei a escrita do livro dele em 40 minutos desse jeito. Eu fui lá, ele me falou todas as ideias que veio na cabeça, eu fui anotando tudo. Ele foi falando, eu fui anotando, né? Tava eu ali ajudando ele. Aí eu peguei as principais ideias, conversei com ele, ó, quais são as principais ideias dessa daqui? Aí ele escolheu, parece que na época foi 8 ideias. Aí eu fui lá, separei as 8 ideias e escrevi cada uma delas num pedaço de papel. Né? Então eu tinha 8, no meu caso ali, eu tinha 8 pedacinhos de papel. Entendeu? Aí o que eu fiz? Ó, na hora que escrevi aqueles 8 pedacinhos de papel, ou pode ser 9, ou pode ser 10, aí você pode fazer isso para escrever um parágrafo, um capítulo. No caso dele foi para escrever a estrutura do livro, vale para qualquer coisa. Né? Eu fiz comigo nas férias para escrever um capítulo, né? E deu certo. Aí depois que você pegou ali as melhores ideias, coloca elas separadinhas num pedaço de papel, coloca elas assim em cima de uma mesa, e aí o que você faz? Você começa a reorganizar a sequência delas. Aí começa a brincar, né? E por isso que a música é importante. Porque ali você olha para um papelzinho, você vai tentar colocar aqueles papelzinhos ali numa sequência lógica. Como se você estivesse assim, contando uma história para uma pessoa. A sequência, ela tem que ter assim, uma sequência lógica, como se você estivesse montando eu vejo muito pessoal do cinema usa essa técnica num negócio chamado storyboard. Né? Você está contando a história. Qual que é a história que você está contando? A história do seu TCC. Né? Porque todo TCC ele tem um início, um meio e o fim. E o próprio, cada capítulo, cada parágrafo, ou o tópico ali, ele também tem uma estrutura, ele tem o início, o meio e o fim. Ele tem que ter uma sequência para a pessoa não ter aquela sensação que parece que jogou todos os assuntos dentro de um saco de plástico, sacudiu e parece que está tudo junto e misturado. E aí a pessoa que lê, ela não vai entender o que você está fazendo. Do mesmo jeito, vamos supor, se você for fazer a parte prática do seu TCC, a mesma coisa. Ah, mas por onde que eu começo? Ah, não sei. Então, coloca tudo que você acha que você tem que fazer na parte prática, vai anotando, não importa a ordem. E depois você vai lá por isso que eu falo, são pedacinhos de papel que você puxa um para cá, puxa o outro para lá, até você perceber que está numa sequência lógica. Aquela sequência ali, provavelmente, é a sequência que você vai fazer o seu TCC. Né? Então, parece uma brincadeirinha de criança. Esse amigo meu que escreveu o livro, até hoje ele fala, ele disse que não entendeu nada. Eu falei assim, nossa, sentou comigo, ele contando essa história outro dia. Nossa, a Angélica sentou comigo e colocou um monte de papel na mesa. Quando eu vi, eu estava com a estrutura do livro pronta e eu destravei. Quando eu vi, passou 2, 3 meses ele escreveu o livro. Ou seja, e não fui eu que escrevi o livro, foi ele que escreveu. Eu só dei um empurrãozinho, ajudei ele a tirar aquilo que estava dentro da cabeça dele e pôs para fora. E deu tudo certo.
né? Então são 4 passos. Faz um brainstorm de ideias, escreve as ideias em um pedaço de papel, seleciona as melhores ideias e organize numa sequência lógica que você vai ver que dá tudo certo. Tá? Vale para a estrutura da monografia, para a estrutura do capítulo, estrutura de parágrafo. E muitas vezes o seguinte, eu lembro eu escrevendo artigo, eu ficava perguntando, gente, mas não saía, né? Quando eu falo para os alunos assim, olha, o que eu ensino aqui no Instagram, tem muita coisa aí que, na verdade, eu tô falando, não é das experiências ruins dos meus alunos, não. Às vezes eu tô falando da experiência minha, né? Porque eu já passei por essas situações, né? E tive que dar um jeito de sair, né? O Paulo colocou aí, perfeita essas dicas. Pois é, então anota tudo, que a hora que você for fazer o seu TCC, Paulo, você vai ver que é tranquilo, tá? Mas tem alguns pontos importantes, né? O primeiro deles é o seguinte, tudo na vida ele tem que ter uma hierarquia. E normalmente, quando a gente vai montar aquilo que você vai fazer no TCC, a gente sempre se preocupa começa a preocupar com os detalhes. E é tão engraçado isso, que isso assim é automático. Você vai, qualquer coisa que você for fazer na vida, você não pensa naquilo que você quer fazer no geral, você já quer pensar nos detalhes das coisas. Até quando alguém está te contando alguma coisa, imediatamente a pessoa te conta um negócio, você já está lá indo atrás do detalhe da coisa. E na verdade, você pensar primeiro nos detalhes é o método mais errado, é o jeito mais fácil de você travar. Então, normalmente eu falo o seguinte, que o TCC, você começa construindo ele do geral para o específico. Semana passada mesmo, eu encontrei com um aluno ali na parte externa ali da PUC, né? Tava ali conversando, ali no intervalo e tal. E ele falando assim, ó, professora, semestre que vem eu vou fazer o meu TCC e eu ainda não resolvi o que eu quero fazer. Ou seja, travado na escolha do tema. Aí eu virei para ele e falei assim, vem cá, quais os assuntos você viu no curso? Ah, eu vi programação, eu vi banco de dados, eu vi redes. Falou uns 3 ou 4 assuntos que ele estudou no curso. Eu, pois é. E desses 3 ou 4, qual que você gostou mais? Ele, programação. Não quer mexer com banco de dados, não quer mexer não quero mexer com redes, eu quero fazer programação. Então percebo que programação é um assunto assim muito geral. Ele ainda não tem o tema, mas ele pelo menos ele sabe qual que é a área do conhecimento que ele vai fazer o TCC. Eu falei assim, ótimo, então beleza, então exclui o resto, programação. Aí depois eu pensei, dentro de programação, o que você gostaria de fazer? Porque, gente, programação, às vezes tem, né? A pessoa quer fazer desenvolvimento web, às vezes a pessoa quer fazer desenvolvimento de aplicação comercial, às vezes ele quer trabalhar, às vezes, com a linguagem X ou a linguagem Y. Tem coisa demais para fazer com programação. Né? Ele foi lá e falou assim, olha, então especifica melhor o que você quer fazer. Então, assim, você começa definindo o geral, aí depois você especifica um pouco, aí especifica um pouco, e o detalhe fica para o final. Mas sempre você não perder a perspectiva que aquele detalhe pertence a algo maior. Entenderam? Então, assim, eu chamo esse de método do geral para o específico. Sempre assim. Gente, sempre assim. Outro dia, agora há pouco mesmo, hoje mesmo, né, agora há pouco eu estava lá na Católica orientando o TCC dos alunos, eu estou com as orientações na quarta, encontrei com uma colega e ela chegou e falou assim, Jari, me dá uma ideia para o TCC do meu aluno. Eu falei assim, beleza, o que ele quer fazer? Mineração de dados. Eu falei assim, ótimo, assunto excelente. O que ele quer fazer de mineração? Ele, pois é, esse é o problema. Né? Então... Eu falei assim, olha, deixa eu falar um negócio. Dentro de mineração, o que dá para detalhe um pouquinho, depois mais um pouco, né? Vai fazendo tipo uma árvorezinha. Você começa uma raiz, aí ramifica, 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 até você escolhe um daqueles galhinhos ali daquela árvore e aquele é o seu.
Entendeu? Então, assim, isso vale para a escolha do tema, vale na hora de escrever, vale para tudo. Tudo que você for fazer, método do geral para o específico. Eu fiz um curso, né, tem uns 2 anos, nós estávamos organizando uma apresentação, né, eu lembro, era uma apresentação, tinha teatro, tinha dança, tinha música, tinha um monte de coisa, e a minha amiga que estava lá, era cantora, né, super talentosa, mas ela estava meio perdida. Eu falei assim, Andressa, método do geral para o específico. E olha que ela é o artista, organiza shows, está acostumada com isso aí, né? Aí ela virou e falou assim, Angélica, por que ninguém nunca me ensinou isso aí? Eu falei assim, olha, porque você não teve uma orientadora de TCC te ajudando a organizar os seus shows. Lá, Aí eu lembro que a gente foi organizando tudo direitinho, no final deu tudo certo. Né? Então é sempre assim, não comece pensando nos detalhes, pense de forma geral e vai detalhando aos poucos, você vai ver que sempre dá certo. Gente, por fim, eu queria citar o Peter Drucker, né? Lembra que eu falei que ele tem um livro, né? Eu chamo Gerente Eficaz, e tem um capítulo que ele fala assim, ó, primeiro as primeiras coisas, mas ele complementa depois com uma outra frase, onde ele fala assim, ó, primeiro as primeiras coisas, ou seja, priorize o que você quer fazer, mas uma coisa de cada vez, tá? Que eu cheguei a comentar isso aqui na live, é uma coisa de cada vez. Não inventa de fazer 2 coisas ao mesmo tempo que você vai se dar mal. Você não vai fazer uma coisa nem a outra, você não avança e só trava. Né? O Paulo escreveu aqui, ó, tenho 3 ideias de TCC. Posso separar em níveis, um difícil, outro médio, fácil? Qual melhor me dedicar? Olha, Paulo, quando você vai escolher o tema do TCC, você não escolhe sempre se ele é difícil, médio ou fácil. Né? Eu já orientei TCC, já assuntos assim, algumas pessoas diriam que seriam fáceis, né? Mas na verdade assim com um nível de complexidade menor, mas que o TCC ficou bem feito. Então você não escolhe um TCC porque ele é fácil, médio, de cima. Tema bom não é um tema difícil, tema ruim não é um tema fácil. Não tem nada, não é essa relação. O TCC, mesmo você fazendo um tema mais simples, se ele ficar bem feito, ele vai ser bem avaliado. Eu já vi gente que resolve fazer algo muito difícil e depois o TCC não ficou bem feito e a nota foi baixa, tá? Digo que tenho mais conhecimento na área e outro não, né? E depois, se você quiser, na sexta-feira a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu chego um pouquinho mais cedo, a gente troca umas ideias. Ou se você preferir na terça, né? Que na sexta eu tenho uma orientação de TCC antes da aula de redes, talvez não haja muito tempo. E parece que você trabalha depois do almoço, mas na terça-feira eu sempre chego mais cedo, aí se você quiser a gente troca umas ideias. Mas normalmente, só para te ajudar aqui, né? Quando você vai escolher o tema, você precisa olhar 4 critérios e tem que ser nessa ordem. O primeiro critério de tema de TCC é assim: você precisa gostar do seu tema. Por que é tão importante você gostar do tema do TCC? Ora, pensa uma coisa: você vai trabalhar com aquilo ali durante um ano inteiro. Um ano trabalhando num assunto que você não gosta, é muito provável que você vai travar. Você toma raiva, né? Então a gente não trabalha com aquilo que a gente não gosta, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta. Entenderam? Então, assim, o primeiro critério, você precisa ser um tema que você goste. Tá? Então, o conselho que eu dou é o seguinte: não deixe que os outros escolham o tema do seu TCC. Nem orientador. Nem orientador. Quem escolhe o seu tema é você. Se o seu orientador não gostou do seu tema, você troca de orientador. É sério, né? Então, assim, então, normalmente é assim. Tanto que eu falo assim: de que escolhe primeiro, o orientador ou o tema? O tema. E depois o orientador. Você não pode inverter isso aí, não. Então, primeiro critério, você precisa gostar do seu tema. Segundo critério,
O seu tema, ele tem que ser algo atual. Eu já teve aluno que me procurou para orientar a TCC, que me professor, eu queria fazer nesse tema. Quando for ver, um tema assim que já tinha mais de 10 anos, algo que não perdeu. Há 10 anos atrás seria um tema interessante, mas não hoje. Então não tinha o critério da atualidade, né? Não pode ser aquele tema muito batido. Então, segundo critério, seu tema tem que ser atual. O terceiro, não precisa ser algo assim inédito, não, tá? De graduação não tem essa exigência de ser algo inédito, algo que ninguém nunca fez, mas precisa ser algo mais atual. O terceiro critério, que eu chamo de critério da relevância. O que é o critério da relevância? É assim, ó. Tem uma colega lá na PUC, lá da psicologia, que ela diz o seguinte, que não suporta pesquisador que quer pesquisar sobre a menstruação da barata. Né? Essa amiga minha é meio desbocada. Eu falei assim, o que é menstruação da barata? Eu falei assim, olha, aquele assunto que a pessoa quer pesquisar que não serve para nada. Entendeu? E acredite se quiser, eu já vi gente querendo pesquisar coisa que não serve para nada. Então, o terceiro critério é justamente o seguinte, o seu tema tem que ser relevante, ele precisa servir para alguma coisa, precisa ser algo assim extraordinário, algo assim que ninguém nunca fez, não, mas ele precisa ter uma utilidade, entendeu? E o quarto critério é o que a gente chama da execuibilidade, ou seja, ele precisa ser exequível, né? Que a gente não pode esquecer que o TCC você tem 1 ano para fazer ele. Então, o exequível, eles são 2 critérios de exequível. O primeiro é o prazo. Então, se você resolver fazer algo que é muito grande, talvez você não consiga fazer ele em 1 ano. Entendeu? Então, você precisa pensar nisso aí, precisa ser exequível no prazo. E o segundo critério de execuibilidade é a questão da literatura. Você precisa ter livros sobre aquele assunto, você entendeu? Você precisa ter algo para você pesquisar, porque você não vai partir fazer um TCC do zero. Você precisa de livros, você precisa de trabalhos semelhantes, né? Que é uma outra coisa que eu falo muito assim, a pessoa às vezes, ela quer inventar a roda, né? Você não precisa reinventar a roda. O que é reinventar a roda? É assim, a pessoa ela quer começar algo do zero. Isso não existe, gente. Você começa, a ciência funciona assim. Você começa a trabalhar com algo a partir do ponto que outros já fizeram. Você pega aquilo que outros fizeram e dá continuidade. Isso é ciência. Você não começa as coisas do zero. Entendeu? Então você precisa ter trabalhos semelhantes sobre aquele tema que você quer fazer. Senão você vai ter muita dificuldade no referencial teórico. E aí você fica ali assim, olha, professora, não tem nada. E aí você fica perdido, aí trava também. E trava porque escolheu algo inexequível. Então são 4 critérios, né? Só para você anota aí direitinho. O primeiro, você precisa gostar do tema. O seu tema precisa ser atual, ele precisa ser relevante, ele precisa ser exequível. Consegui te responder, o Paulo? Né, sim, eu fico feliz. Né? Mais alguém aqui tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Né? Então, ó, tem uma mensagem aqui, uma mensagem final que eu queria deixar para vocês, né? Eu coloquei até no meu story uma imagenzinha, eu achei essa imagem no Instagram de uma outra pessoa, eu fui lá e printei e coloquei lá porque eu achei interessante. Né? Vocês podem observar, toda vez que eu vejo alguma coisa interessante no Instagram, eu compartilho. E lá ele falava sobre pensar dentro da caixa e fora da caixa. Ele pegava um jogo da velha e puxou o X ali para poder dar os 3X ali. Né? Então é o seguinte, gente, não tenha medo de pensar fora da caixa. Né? Por exemplo, quando eu falei para você fazer um brainstorm de ideias, é para você, né, extravasar mesmo. Não tenha medo. Aí se você perceber que está inexequível, você desce para o planeta Terra, mas não tenha medo, gente. Nós somos capazes de fazer muito mais do que a gente imagina. Essa é que é a verdade. E às vezes a gente fica ali tentando fazer a coisa dentro da caixa. O que é fazer dentro da caixa?
É tipo assim, ficar muito assim preso só naquilo que outros já fizeram. Entenderam? Então, assim, seja criativo, dê o seu toque pessoal no seu TCC, que você vai ver que, assim, fica muito legal. Eu já orientei muitos TCCs, assim, que eu adorei. E é algo realmente que eu gosto muito, muito, porque é o seguinte, porque o trabalho ele é um para um e ali eu escuto tanta coisa, tanta história de vida, tanta ideia que os alunos têm, e isso para mim é algo que me realiza, essa que é a verdade. Essa é que é a verdade. Né? Então, a troca, os alunos acham que sou eu que ensino as coisas para eles. Eu falei, não, eu aprendo demais. Mas vocês não têm nem ideia. Ok, gente, eu tinha uma lista, né? Acho que eu até falei muito hoje. Eu tinha uma listinha de coisas que eu queria falar nessa live, né? Eu consegui falar tudo que eu queria. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à vontade. Eu vou dar alguns avisos. A primeira é que essa live ela fica gravada, né? Então quem quiser assistir depois, né? Ela vai ficar gravada aqui no Instagram. Se você conhecer alguém, né, que esteja fazendo TCC, que não teve a oportunidade de vir aqui assistir essa live, compartilha com essa pessoa, né? O amigo de verdade compartilha, né? E por quê? Porque a pessoa ela tem oportunidade, talvez vai ajudar essa pessoa. Eu tenho um canal no YouTube, né? Então quem quiser se inscrever lá no meu canal do YouTube, né? Se você procurar lá no YouTube Professora Angélica Nunes, você vai chegar no meu canal, eu posto alguns conteúdos lá. E o link dele você vai encontrar também lá na bio do meu Instagram, né? Você vai ter um linkzinho lá, você cai lá no Linktree, lá tem vários links, um deles é do meu canal do YouTube. Quem quiser mais informações sobre o TCC, além do que eu coloco aqui no Instagram, eu estou postando conteúdo extra num grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, quem quiser fazer perguntas, alguma coisa, entra lá. Como que acha esse grupo do WhatsApp? É um grupo fechado, né? Não é grupo para ficar dando bom dia, boa tarde, nem boa noite. Também não é grupo de política, não é nada disso. São conteúdos extras que eu estou postando só lá. Quem quiser entrar nesse grupo, o link dele também tá, você vai encontrar na bio do meu Instagram. E o último aviso, né, eu criei um blog, né, já que nas férias eu fui ajudar a escrever um outro livro, e esse livro não tem nada a ver com TCC, computação, é um outro trabalho que eu tenho desenvolvendo com o pessoal. Mas parece que eu tô retomando o gosto da escrita, então eu montei um blog, eu tô postando texto, eu postei um texto nesse blog, eu criei ele, na verdade, no domingo, mas eu vou postar outros textos ali, que é justamente assim, onde a gente consegue, né, colocar coisas de forma mais detalhada. O link do meu blog tem lá no grupo do WhatsApp, mas eu vou colocar aqui também na minha bio do Instagram, quem quiser, entra lá, né, que a ideia é colocar muito conteúdo bacana sobre esse assunto que eu gosto mais, que é o TCC. Ok, gente, ó, né, entrou aqui agora há pouco a Giovana, né, o BB Teles, né, eu não conheço, mas sejam, né, então nós estamos já encerrando a live, mas a live vai ficar gravada, né, vocês podem depois assistir ela desde o início. Ok, perguntas, dúvidas, mais alguém quer comentar alguma coisa? Né? Senão nós vamos encerrar a nossa live, né? Eu agradeço a presença de quem veio aqui, né? Teve aqui assistindo, e depois quem perdeu o início é só assistir, daqui a pouco eu já tá postando aqui no Instagram. Ok, pessoal, então meu muito obrigada, e quarta-feira que vem, novamente, um outro tema, sempre nesse horário, 9h30 da noite, aqui no Instagram. Então, eu espero vocês e até mais então. Tchau, tchau.